1 Samuel, capítulo 4. Todos encontraram? Vamos ler junto? Nós vamos estar lendo até o 3. E diz assim: Veio a palavra de Samuel a todo Israel. Os filhos de Israel saíram a pelejar contra os filisteus e se acamparam junto a Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Afeque. Os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair de encontro a Israel. E, travada a peleja, Israel foi derrotado diante dos filisteus, que mataram no campo cerca de 4.000 homens. Tornando o povo ao arraial, disseram aos anciões de Israel: Por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, para que vá conosco e nos livre das mãos dos nossos inimigos. Até aí, irmãos. Pode sentar, ficar à vontade. Aleluia. E deixa a sua Bíblia aberta. Irmãos, nós, como seres humanos, o que mais nós buscamos nessa vida é renovo. É nos renovar. Nós somos um pouco vaidoso e a gente somos renováveis. Às vezes a nossa carcaça está envelhecendo, mas aí você busca uma academia, busca uma caminhada, pinta o cabelo, faz uma unha, as mulheres. Até que tem homem que hoje está fazendo isso também. Então as pessoas gostam de se renovar, gostam de estar na mídia, gostam de estar bem vestidos. Hoje nós estamos aqui, colocamos aí as nossas melhores roupas, estamos bem ajustados, bem alinhados. E não é para menos, porque hoje nós estamos na presença do Rei. Hoje nós estamos na presença do grande sacerdote. Então nós temos que estar bem. Mas, irmãos, o que eu quero dizer é que esse renovo que a gente tanto busca fisicamente, ele serve pouco. Uma hora ele vai passar. Uma hora você vai chegar aí na casa dos 60, 70, 80, 90, para aqueles que o Senhor permitir. E por mais que você busque se renovar fisicamente, vai ser impossível. Se nós olhamos hoje para o Silvio Santos, você vê que ele está esticado. Está esticadíssimo. Porque ele está buscando o renovo da sua carne, do seu corpo natural. Mas um dia tudo isso vai acabar, isso vai passar, esse renovo vai acabar. Por mais que você consiga, mas vai chegar um momento em que ele vai passar. Está errado fazer isso? Não, irmão, não. Devemos nos cuidar, sim. Fazer um exercício físico, fazer uma caminhada, aqueles que têm tempo na academia, para manter o físico, a saúde. Eu só quero dizer, irmãos, que isso não pode estar em primeiro lugar na vida do cristão. Isso não pode estar em primeiro lugar. Nós temos que buscar, primeiramente, o nosso Senhor Salvador. Temos que buscar essas coisas, sim. Mas que isso nunca venha tirar o teu tempo com Deus. Se chegar o dia que você tiver de escolher entre uma academia e um culto, irmãos, faça a escolha sábia. Vá para o culto. Porque um dia isso aqui tudo vai acabar, isso vai ficar. Quando a gente lê essa passagem em Samuel, a Bíblia nos diz que esse povo aqui se acampou para lutar contra os filisteus. Eu não posso falar de renovo antes de falar disso, dessa passagem. E eles buscaram essa batalha. E a Bíblia diz que no primeiro confronto caíram 4.000 homens. E esses homens recuaram.
voltaram para se agrupar novamente. Mas, irmãos, por que esses homens caíram diante dos filisteus? Irmãos, por causa do pecado. Eles caíram por causa do pecado. E quando eles estavam quietos lá, estava tudo bem. Mas quando eles foram afrontar o inimigo, Deus não estava com eles. Deus não estava com o seu povo. A arca da aliança estava lá. A presença de Deus estava na arca, mas ele não estava com o seu povo. No dia de hoje, irmão, ficou, vamos dizer assim, até mais fácil. Porque hoje o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós. Ficou mais fácil de buscar o renovo, sim. Mas não diferente daqueles dias. Porque a gente, para buscar o renovo, precisamos estar alinhados na presença de Deus. E nesses dias o povo estava totalmente desviado, adorando outros deuses, adorando outras imagens, outras coisas que não era Deus. E o maior exemplo nós encontramos dois filhos do sacerdote Eli, Ofni e Finéias, aqueles dois homens que eram para ser referência para o seu povo, mas eles eram os maiores pecadores, pois eles pegavam as ofertas, os incensos, as gorduras, quando o povo ia ofertar, ia fazer sacrifício, aqueles homens tomavam tudo para si. E Deus não estava naquele lugar. Deus se afastou deles. E eles achavam que Deus estava ali. E quando eles entraram na batalha, irmão, que achavam que Deus estava com eles, eles perderam 4.000 homens de carne. Qual foi a ideia que eles tiveram? Vamos ao arraial, buscamos a arca da aliança, porque é a presença de Deus. E com Deus aqui, nós vamos vencer. Aleluia. Irmãos, mas não importa se a arca estava no arraial, se ela estava a quilômetros de distância, pois Deus é onipotente. O problema é que Deus não estava nem no arraial, nem lá, dentro da tenda. A arca da aliança estava ali, mas Deus tinha saído. Deus não estava com ele. Deus não estava com aquele povo. E quando eles perderam o primeiro confronto, vamos buscar a arca da aliança. E trouxeram a arca da aliança. E a minha Bíblia e a tua diz que foi, aquele povo deu um grito tão grande, mas tão grande, que a terra tremeu, porque era centenas de milhares de pessoas. E os filisteus se assustaram com o grito daquele povo, porque eles reconheceram o poder de Deus, dizendo eles: esse é o Deus que fez com que eles saíssem do Egito, com que todo Egito perecesse, então nós também vamos perecer. Mas, irmãos, pode ter certeza de uma coisa: Deus usou um homem, um líder filisteu, para dizer àquele povo: não tenham medo, sejam fortes, porque nós vamos vencer essa batalha. Glória a Deus. Da mesma forma que Deus tirou o espírito dele de Saul e colocou um imundo, ele usou aquele filisteu naquele dia para dizer: ó, não temam. É como se Deus estivesse dizendo: olha, eu vou dar essa batalha para vocês. Essa batalha era para ser do meu povo, mas eu vou dar ela para vocês. E foi assim que aconteceu. Mesmo com a arca da aliança, aquele povo volta para a batalha, eles voltam para lutar. Meu irmão, aí é que o estrago foi feio, meu querido. A minha Bíblia e a tua diz, pastores, que caiu 30.000 homens de infantaria. 30.000 homens morreram naquele dia. E sabe por quê, irmãos? Pela falha de alguns líderes. Falha de homens que não deveriam fazer o que faziam. Que caiu 30.000 homens de infantaria. E desses 32, eu quero dizer que estes dois foram Ofni e Finéias. Porque eles não deveriam, irmãos, estar ali. Porque aqueles homens eram pecadores. E não pode ter um avivamento de Deus onde tem pecado. Irmãos, para a gente ganhar mais tempo, a palavra de Deus diz
que a Arca da Aliança foi tomada pelos filisteus. E ela ficou aproximadamente 7 meses com os filisteus. Mas o negócio apertou tanto ali. Deus apertou tanto aqueles homens que eles mandaram a arca embora. E a arca foi levada por 2 vacas em um carro novo. E ela ficou na casa de Abner por um bom tempo. A Bíblia diz que ela ficou ali por 20 anos, aproximadamente 20 anos. Mas, irmãos, se a gente for buscar nas Escrituras, estudar elas, a gente vai perceber que a arca ela ficou muito mais do que 20 anos, irmãos. Pelos estudos bíblicos, irmão, pelo ano que Saul começou a reinar, pelo ano que Davi começou a reinar depois, deve ter ficado ali uns 70 anos a Bíblia na casa de Abner. E aí, meu irmão, começa uma grande luta do povo de Israel. Porque eles decidiram que não queriam mais ser guiados por juízes que pediram rei. E Deus deu um rei para eles. Deu Saul como seu rei. Não foi escolha de Deus, mas escolha do homem em ter um rei. E Deus deu esse rei para eles. E aí começa, meu irmão, Saul reinar. Mas a minha Bíblia e a tua vai dizer que nos primeiros 2 anos, Saul já errou contra Deus. Saul fez uma oferta a Deus quando não podia fazer, pois só o sacerdote podia oferecer sacrifício a Deus. Foi o primeiro erro de Saul. Mas mesmo assim Deus deixou Saul no governo como rei e entregava os filisteus, os amorreus, tudo que é inimigo Deus entregava na mão de Saul. Mas chegou um dia, meu irmão, que Deus deu uma ordem direta para Saul através do profeta. Disse: olha, eu quero que você mate toda a geração. E ali ele não matou aquela geração toda, salvou-se o rei e o gado. E por fim, meu irmão, Deus deserdou Saul do trono. E ele disse: a partir de hoje, eu tenho um rei segundo o coração, segundo o meu coração. E escolheu Davi para reinar. Irmãos, quando ele começou a reinar, quando Davi começou a reinar, Davi logo se preocupou em buscar a arca da aliança. A gente vê que Saul reinou muitos anos. A Bíblia diz que foram 42 anos que Saul reinou. E Saul nunca se preocupou em buscar a arca da aliança de volta para Israel. Era como se Saul dissesse: não, comigo está tudo bem, Deus está comigo, está tudo aqui, está tudo certo. E Deus estava com Saul. Mesmo a arca da aliança longe, mas Deus estava com ele. Mas no dia que ele comete o grande pecado, Deus diz: olha, tirei o meu espírito e coloquei espírito imundo para atormentar a vida de Saul. Chega, meu irmão, o reinado de Davi. Meu irmão, quando o homem segundo o coração de Deus reina, ele não se preocupa com batalha, ele não se preocupa com riquezas, ele não se preocupa com nada natural, ele se preocupa com Deus, com a vida espiritual. E a primeira coisa que Davi fez, meus irmãos, foi buscar a arca da aliança de onde ela se encontrava. Mas Davi, irmãos, cometeu um erro. Erro, irmão, que a gente não podemos cometer quando nós buscamos um renovo sobre as nossas vidas. O erro de Davi, irmãos, foi ter trazido a arca da aliança da mesma forma que os filisteus mandaram. E Davi sabia que a arca da aliança só poderia ser carregada por sacerdote. Não poderia ser carregada de uma outra forma. Mas Davi fez do mesmo jeito. Fez um carro de boi novo, colocou os bois para puxar e ia tocando a arca da aliança. E a Bíblia diz que ia 2 homens. Deixa eu só me achar aqui. Uzá, encontrei o nome do homem, Uzá, ele ia também. E esse homem, em determinado momento,
A Bíblia diz que os bois tropeçaram e Uzá tocou na arca da aliança. Eu creio que ela quis tombar e ele então tocou nela. E Uzá foi fulminado naquele instante. Uzá morreu. Porque, irmãos, um avivamento de Deus não pode se buscar de qualquer jeito. Glória a Deus. Você tem que estar na posição correta. Você tem que estar alinhado com os preceitos do Senhor. Irmão, se você tiver um pecadinho de estimação que está guardado em seu coração, que você não quer largar por nada, não tem como avivamento vir sobre a sua vida. O pastor, ele pode pregar aqui em cima, ele pode suar, ele pode dar cambalhota, plantar bananeira aqui. Mas a igreja, meu irmão, quando existe pecado dentro da igreja, o avivamento não vem. O pastor, ele pode fazer o que fizer aqui, mas se a igreja não estiver toda santificada, o avivamento não chega. Quando o pastor Assis me disse, olha, o tema aqui vai ser avivamento, nós estamos buscando avivamento. E eu creio, pastor, que o país inteiro, nesses últimos dias, está buscando avivamento. É como se fossem os últimos minutos, os últimos momentos da igreja aqui na terra. Então nós precisamos, antes de mais nada, nos alinharmos diante de Deus. Olhar para dentro da gente, fazer uma vistoria completa de cima e embaixo e ver o que tem de errado. Porque às vezes, como eu já falei, o pastor está aqui lutando, o grupo de louvor está louvando, mas a igreja está ali fria. Só aplaude se o pastor pedir, só dá um glória se o pastor pedir, só dá um aleluia se o pastor pedir. Meus irmãos, quando a igreja está avivada, está no fogo, quando o pastor pega o microfone aqui, que abre a Bíblia e começa a ministrar, ela começa a tremer. Aleluia. O Espírito Santo começa a se manifestar de uma forma tão linda, que você perde sentido, você perde o seu eu. Você vai para uma outra dimensão. E quando aquilo tudo acaba, você fala, meu Deus, o que é que aconteceu aqui? Oh, Deus. O que é que aconteceu aqui? Às vezes você fica aqui, ó, são 9h35, irmãos. O relógio está um pouco adiantado. Mas dependendo da situação que está aqui, dentro da igreja, pode ser 9, pode ser 10, pode ser meia-noite, 1h, você nem percebe. Mas quando você está, irmão, olha para o relógio, olha para um lado, olha para o outro, levanta, vai no banheiro, está sede, vai lá, bebe água, volta. Irmãos, você está precisando fazer uma vistoria dentro de você. Aleluia. Você precisa fazer uma vistoria para ver o que está acontecendo contigo mesmo. Irmãos, eu costumo dizer que o nosso pecado, ontem eu falei na ministração, e está fresco na minha memória, o nosso pecado, irmão, o nosso, ninguém pode perdoar ele a não ser nós mesmos diante de Deus. Irmãos, quando Davi pecou, e o profeta Natan chega diante de Davi e diz, Davi, olha, aconteceu isso, isso, isso e isso. E aí, Davi, o que se faz? Não, esse homem é digno de morte. Ele é digno de morte, e ele diz, esse homem é você, Davi. Pois Davi não podia ser julgado por ninguém. Então ele usou o próprio eu dele para ele se julgar. Então, irmãos, quando o julgamento é com você mesmo, fica difícil você arrumar culpado. Então é bom que você olhe para dentro de você. E quando sai daqui para ir, e se Deus falou contigo, irmão, não olha para a esquerda, não olha para a direita, não olha para trás, não olha para quem está na frente. Não queira procurar culpado não, irmão. Deus está falando com você, Ele quer um arrependimento. Eu admiro muito a vida desse homem Davi, porque Davi errou demais. Quem é que não erra? Mas toda vez que esse homem era confrontado diante de Deus, esse homem ele se jogava no chão com cara de pobre. Ele não procurava culpados. Ele não ia buscar argumento para se defender, não. Ele ia com a cara em pó. Ele ia para diante de Deus pedir perdão pelo seu erro. E assim o Senhor lhe perdoava. E é assim que nós temos que ser. E aí, irmãos, quando Davi assume o reinado, quando Davi se ajeita no seu palácio e constrói a tenda, Davi busca a arca da aliança para casa. Ele diz, agora eu vou buscar o renovo de Deus para Israel. Eu vou buscar a presença de Deus para as nossas vidas. Só que ele buscou da forma errada. Às vezes, talvez seja que nós
esse renovo, essa presença da forma errada. Davi deixa a arca da aliança na casa de Obed-Edom. Davi vai para casa com o seu povo. E aí Davi vai meditar no que aconteceu, porque a Bíblia diz que ele se irou. E aí chega alguém certo dia, 3 meses depois, e diz: olha, Obed-Edom está rico. Em 3 meses que a arca está lá. Ele prosperou de uma certa forma como ninguém jamais viu. E aí Deus toca de novo no coração de Davi. É hora de buscar a arca para Israel. E dessa vez Davi faz a coisa certa. Davi dessa vez procura fazer a coisa direita. Aleluia. Então, irmão, se você está tentando buscar um avivamento, um renovo de Deus, buscar Deus de novo para a sua vida, e não está dando certo, irmão, dá uma olhadinha para dentro de si, vê se não tem alguma coisa errada, vê se você não está buscando da forma errada. Porque se você estiver buscando da forma errada, você não vai conseguir, as coisas vão ficando difíceis. E possa ser, irmão, que alguém morra diante de você. Olhe direitinho para dentro de você. Possa ser que não morra naturalmente, mas possa ser que morra espiritualmente. Então, se você quer um renovo, a presença de Deus novamente na sua vida, faça direito. Eu creio, irmãos, que nesta noite tem pessoas aqui que estão precisando de um renovo com Deus. Está precisando deixar alguma coisa de lado, alguma coisa que está atrapalhando, interferindo nesse renovo, nesse avivamento. Está interferindo que Deus possa voltar para a sua vida, que o Espírito Santo possa novamente coabitar com você e te renovar, trazer de volta aquilo que estava morto, trazer a presença de Deus novamente em tua vida, fazer com que a tua face brilhe novamente. Existe a forma correta, irmão. Pare e medite, pense, pois Davi fez isso. E aí dessa vez Davi sim volta da maneira correta. Davi volta da maneira certa para buscar a arca da aliança. E dessa vez, irmãos, Davi fez tão diferente, que a minha Bíblia toda diz que Davi, a cada 6 passos, sacrificava um animal. Aleluia. Talvez seja dessa forma, irmão. Talvez o renovo de Deus até chegar em você precise estar se sacrificando. Você precisa largar alguma coisa que está te atrapalhando. Pelos estudos, irmão, diz que é uma média de 18 quilômetros que Davi precisava andar até chegar a Israel. Mas quando Davi se posiciona como líder, como rei daquele povo, diz: eu vou buscar a presença de Deus novamente para o meu povo e para mim. E vou buscar da maneira certa, da maneira correta. A cada 6 passos do sacerdote, com a arca da aliança, Davi fazia um sacrifício. Irmãos, talvez você esteja precisando fazer alguns sacrifícios. E não importa o tempo que leve, a distância que leve, mas você precisa fazer alguns sacrifícios para que Deus possa voltar para a sua vida. Para que a presença de Deus possa voltar para a sua vida. E a presença de Deus hoje, irmãos, vem para a nossa vida através de quem? Do Espírito Santo. Naqueles dias, irmãos, era a arca da aliança que representava a presença de Deus. Mas hoje é o Espírito Santo de Deus que habita dentro de mim e de você. Talvez ele tenha entristecido com algumas coisas que a gente anda fazendo, a gente fez, e precisamos nos sacrificar novamente para que ele possa vir coabitar conosco. Pois o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E se esse corpo, irmão, ele estiver contaminado, ele não pode habitar, pois ele é santo. Santo, santo. Mas nós vamos ser 100% certo, não, irmãos. Mas nós vamos morrer lutando para ser. Nós vamos morrer na batalha. É uma luta constante contra a carne, contra a minha carne. Eu luto contra a minha carne todos os dias. Eu peço a misericórdia de Deus todos os dias para a minha vida. Porque eu sou fraco, eu sou falho. E todo dia a gente falha. Às vezes até sem querer, mas falha.
Nós temos que buscar essa misericórdia, esse arrependimento todos os dias. E no dia que você entender que o renovo de Deus não está na tua vida, que as coisas estão tudo bagunçadas, não está dando nada certo, nada funciona, dá uma olhadinha para dentro de ti. Dá uma olhadinha direitinho, com carinho. Às vezes tem algo que está tão escondido que você não está vendo, que você não está percebendo, mas está ali. E convida novamente o Espírito Santo. Depois que você estiver limpo, purificado, convida Ele, pois Ele vem. Pois Ele vem. E quando Ele vem, irmão, Ele traz um renovo, Ele traz um fogo que é incontrolável. Aqui, quem já não viveu o fogo do primeiro amor? Irmãos, é muito gostoso. Se fosse pelo nosso poder, nossa vontade, a gente convertia todo mundo. A gente saía pegando as pessoas e levando para a igreja à força. A gente abria a cabeça dela e colocava o Espírito Santo ali, a força. Primeiro amor, meu irmão. Eu sei o que é o fogo do primeiro amor. Porque o fogo do primeiro amor é uma chama tão forte que ninguém suporta, ninguém aguenta. E quando a gente busca um renovo de Deus na nossa vida, Ele vem com o fogo do primeiro amor. E quando esse fogo preenche a tua alma novamente, o teu espírito, você não se controla. Você quer fazer tudo do jeito certo. Você quer converter todo mundo. Não deixe, irmão, não deixe. Aquele que ainda está com esse fogo aceso, não deixe apagar. Não deixe que ele diminua. Busque ele cada vez mais para que ele se acenda. E se tem alguma coisa, irmão, te atrapalhando para que esse fogo não seja aceso, vê direitinho, afasta isso de você. Porque o que não te edifica, te derruba. O que não te edifica, te coloca para baixo. Nós não podemos deixar que nada interfira entre a gente e a obra de Deus. Nós somos individual aqui, irmão. Cada um aqui está em busca da sua salvação individual. Eu não posso salvar aqui ninguém, pois só Jesus Cristo pode fazer isso. E se eu não buscar essa salvação, porque como já foi falado aqui, o pastor Toninho falou, a gente não sabe qual é o nosso dia, né, bicho? Ninguém sabe, irmão. Nós estamos aqui agora, mas possa ser que a qualquer momento a nossa luzinha se apague. E nós precisamos estar aqui, ó, firmes na presença de Deus, alinhados na presença de Deus. Quando a Arca da Aliança, irmão, chegou na presença do povo de Israel, teve festa. Teve festa porque a festa já vinha no líder, o líder já vinha trazendo a festa. A Bíblia diz que Davi vinha dançando, vinha cantando, pulando, com todo tipo de instrumento. Todo tipo de instrumento. A Bíblia diz que Davi vinha como, vamos colocar aqui como um louco, que foi assim que a Mical colocou, como um louco. Era assim que Davi estava, ninguém conhecia Davi. Mas quem não conhece, irmão, quando a presença de Deus está sobre as nossas vidas, vai como ela fez. Você é um rei, mas está parecendo um louco, está quase nu diante das suas servas. Ela julgou um homem que vinha na sua simplicidade, na sua humildade. Ele vinha numa humildade tão profunda que ele não via nada à sua volta. Ele só via a presença de Deus. Glória a Deus. Ele estava tão cheio da presença de Deus que ele não via nada. Mas quem não tem a presença de Deus, irmãos, quem não compartilha dessa presença com você, a primeira coisa que ela vai ver é o seu defeito. A primeira coisa que ela vai ver é o seu erro. E foi assim que aconteceu com a Mical, irmãos. Ela não sabia o que era aquilo, porque na época do pai dela, ela não tinha visto aquilo. Ela não tinha visto a presença de Deus dentro de Israel. Mas quando Davi chega, ela diz, é um louco. Vem nu no meio das servas. E aí, meu irmão, para finalizar, eu quero deixar a frase aqui que Davi disse. Se não for para dançar, se não for para pular, se não for para me alegrar na presença do meu Deus, o que é que eu vim fazer aqui?
Irmãos, se não for para nos alegrar, gritar, chorar, se não for para se espernear diante da presença de Deus, o que estamos fazendo aqui? Mas, irmãos, só quando estamos cheios do renovo, estamos cheios do Espírito Santo, isso não faz diferença. E quando o outro vê, irmão, e que bate nessa pessoa é como um fio desencapado, ele vai contaminando, ele vai pegando todo mundo que aparece. É assim que é uma pessoa cheia do Espírito Santo. É assim que é uma pessoa renovada pelo Espírito Santo. É como um fio desencapado, que em quem ele toca é contaminado pela presença de Deus. Então, irmãos, medita nessa palavra. Busque em Deus. Aquele que precisa, busca esse renovo. Busca essa presença do Espírito Santo. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Amém, pastor? Amém. Amém, irmãos? Agora estenda suas mãos. Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo Israel, espalhado na face da terra, não somente hoje, mas para todos sempre, e todos digam amém, e glória a Deus. Vamos fazer a parte para Jesus. Glória a Deus. Está encerrado. Mas se o Ministério Louvor quiser tocar mais um louvor aí, está encerrado. O povo pode sair, não tem problema, tá? Mas se vocês quiserem tocar um louvor aí, antes de desarrumar tudo, fique à vontade. Shalom, boa noite, até amanhã. Em nome de Jesus. Muito obrigado por estarem aqui. Vá em paz, que o Senhor nos acompanhe.